Quero repartir com vocês agora a palavra do Senhor que está no livro de João, Evangelho de João. João, nosso amigo João. Hoje eu encontrei com o João do som, João Agremar. Capítulo 10, versículo 1. O título dessa mensagem, o subtítulo que está na palavra diz o seguinte: o pastor e o seu rebanho. Deixa eu perguntar aqui, aonde está o rebanho do Senhor? Amém. Tem ovelhas aqui hoje? Rapaz, não tive nem tempo de contar isso para minha esposa hoje. Mas hoje eu fui num lugar onde eu costumo ir normalmente, chama Pousada dos Pescadores. É um lugar que se anda a cavalo e alguns amigos aqui, cavaleiros aqui, já foram lá comigo. E eu gosto daquele lugar. Ok, então fui passear com a minha irmã hoje lá. Fomos lá, tudo mais. E lá tem uma lhama. Rapaz, falhando com a lhama, a lhama. Rapaz, a lhama me deu uma catarrada. Eu falei, mano, eu vou pegar você. E depois, lá tem uma cabra bonitinha e tudo mais, e tem um bode de raça, né? Mas é um bode, chifre, barba aqui pendurada, né? Mal-humorado, né? Gosta de ficar chifrando. Minha família foi lá e outras famílias já foram também, já viram. Esse animal é muito semelhante a uma igreja, a uma ovelha, mas tem comportamento, tem atitudes totalmente diferentes, né? A ovelha se você olhar uma ovelha, ela tem aquela cara assim, né? Que não tem muita reação, ela é mais dócil, mais domável, ela dá os seus pulinhos também, os seus trancos, mas é muito diferente do bode. O bode te enfrenta. O bode ou a cabra, por exemplo, você vai mexer numa cabra, por exemplo, você não consegue fazer carinho igual um cachorro. Ele vai assim, ó, já é instinto dele, já é natural. Então, o rebanho do Senhor, por que o Senhor sempre trazia mensagens onde falava de ovelhas, onde falava de rebanho? Primeiro porque, naquela época, tinha-se muitos rebanhos de ovelhas e era muito mais fácil ele poder trazer essa analogia para ele falar o que ele queria falar, para ele transmitir aquilo que ele queria falar. E também porque esse animal tem algumas características. O próprio Senhor disse, ele estava dizendo, eu sou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, né? E nós vamos ver um pouquinho algumas características aqui. Versículo 1 diz o seguinte: eu lhes asseguro que aquele que não entrar no aprisco, que é o curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, ou seja, pela cerca, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então, Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim, eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não as ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Aleluia. Entrará e sairá, encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado, ou aquele que trabalha na função de estar cuidando de ovelhas, mas não é o pastor, né? O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge.
Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Amém? Glória a Deus. Esse texto é muito rico e nessa parte final a gente viu que o pastor, ele não abandona as suas ovelhas. Ele sabe que ele detecta que o lobo vai vir, que o predador vai vir, e ele fica lá para defender as ovelhas. Já aquele que é interesseiro, já que aquele que é assalariado, no sentido que ele não faz por amor, ele faz por uma recompensa ou por uma obrigação, ou ele tem outras intenções, quando ele vê o BO, quando ele vê as coisas ficarem, quando ele se depara diante das necessidades das ovelhas, ele, dá linha, vai embora, e as ovelhas ficam sozinhas. E o Senhor está dizendo hoje para você assim: eu sou o seu pastor. É Ele que está dizendo isso. Ele que está se colocando na figura, na íntegra de ser o seu pastor, aquele que percebe as suas necessidades. O pastor, ele tem uma característica diferente. Ele é diferente do que o peão que conduz gado. O cara que a gente fala, tocando o gado, ele vai no meio daquela manada, ele vai no meio daquele rebanho, vai cutucando o boi, chuchando o boi, ou a cavalo, ou a pé, e meio por, assim, com uma certa violência, né, ou com uma certa condução, por medo, aqueles animais obedecem. O pastor de ovelhas é muito interessante, porque ele vai à frente, e as ovelhas todas, se você pegar qualquer foto, qualquer ilustração, você vê que o pastor, ele está na frente e as ovelhas seguem aquele homem, porque já se identificaram com o seu timbre de voz, já se identificaram com ele, já ganharam confiança nele, e o pastor, ele olha, ele sabe, ele olha e fala assim: as ovelhas estão com sede, eu preciso chegar até um lugar onde elas possam beber, porque não tem garrafinha, né, que dá para todas aquelas ovelhas. Cadê o Fernando e o Jonathan? A gente, quando vai andar de bike, a gente leva garrafinha, né? Agora estou todo moderno andando de bike, gente. Quem quiser entrar no nosso bonde, fala com o Fernando ali. Cadê o Fernando? Está lá atrás. E ele vai te dar as explicações. Mas ele olha e fala assim: não tem água, então ele vai conduzir, ele vai levar aquelas ovelhas até um lugar onde elas possam beber água. Eles percebem quando a grama daquilo lá já está no talo, já está no toco, e elas precisam comer. E ele então conduz aquelas ovelhas, ele tem a sua comida, o pastor tem a sua água, o pastor tem o seu suprimento, tem o seu lanche, tem o seu embornar, como diria o nosso apóstolo, e ele tem para ele, mas ele está conduzindo aquelas ovelhas, então ele conduz ela para um lugar onde tem grama, onde tem pasto, onde tem um lugar onde aquelas ovelhas possam se alimentar. E não é qualquer grama que animal pode comer, sabia? Há muitas vegetações misturadas que são tóxicas, venenosas. Se o gado ou a ovelha comer determinadas plantas ou até flores, aquilo é tóxico demais, elas podem morrer. Então, o próprio pastor sabe aquilo que elas podem comer, aquilo que elas não podem fazer, o que vai fazer mal, o que não vai. A questão de que nós precisamos querer ser ovelhas. Ou a gente vai ser meio lhama, parecido, mas que gospe, que tem aquele dentinho assim, meu dentinho é quase de lhama, meio feinho. Ou bode, que qualquer coisa você vai passar a mão, bode já levanta, já está. Quantas corridas eu já levei de bode, velho? Bode velho não, de bode velho. Então, a ovelha,
ela tem essa característica de ela ser conduzível, vamos dizer assim. Nós precisamos ser maleáveis, precisamos ter essa característica de ovelha. Como a pastora estava falando aqui, antes de a gente ser ministrado pela oferta, que a gente precisa se render aos pés do Senhor. A igreja vem, o Senhor está vindo buscar uma igreja de ovelhas e não de bodes. Eu não posso continuar sendo bode. A gente identifica, às vezes, o bode, né? Fala assim, bom, esse cara é totalmente bode, 100% bode. Tem cara de bode, barba de bode, chifre de bode, comportamento de bode, é bode. Mas sabe que, às vezes, vou dizer por mim, às vezes a gente tem algumas características ainda de bode na nossa vida que a gente precisa mandar embora. Porque o Senhor está vindo buscar uma noiva dele pronta, preparada, imaculada. Não dá para a gente ter um pedacinho de bode, não. Sabe quando a gente olha assim, nossa, perfeito, que ovelha perfeita. Eu não sei te dizer, tá? Eu não cheguei a pesquisar isso aqui, se o casco de ovelha é o mesmo do casco de bode. Acredito que seja, né? Mas o rabinho eu acho que não é. Então o cara fala assim, nossa, é uma ovelha perfeita. Daqui a pouco olha e fala assim, cara, mas esse rabinho está estranho. Esse rabinho é de bode. Não dá para a gente ser totalmente ovelha, mas ter um percentual de bode ali. A gente precisa se converter, a gente precisa se colocar na presença do Senhor. E isso eu não estou nem dizendo para vocês, eu estou dizendo para mim. Eu preciso me render. Eu não posso, uma noiva não pode se apresentar suja para o Senhor. Ela precisa estar com a roupa certa e limpa. Você já viu alguma noiva, bom, só se foi algum acidente, alguma coisa que aconteceu, mas normalmente a noiva se prepara, tem o banho da noiva, aí tem o segundo banho da noiva, aí toma mais um banho a noiva, aí pai perfume, põe isso aqui. A noiva vem intacta, perfeita. Eu nunca vi uma noiva entrando descalça, de chinelo, com o pé cheio de graxa, a mão que mexia onde. Não, a noiva vem intacta, perfeita. É assim que eu preciso me preparar, é assim que eu preciso estar quando o Senhor vier me buscar. E o interessante aqui é que as ovelhas discernem a voz do seu pastor. Nesse aprisco, nosso apóstolo falava sempre isso para a gente. Nesse aprisco não se colocava, nesse curral, não se colocava um único rebanho. Bom, nesse curral aqui fechadinho, vai ser as ovelhas do Nivaldo. Do outro lado aqui, pintado de verde, vai ser as ovelhas do Fábio. Aquelas ali no outro curral separado é do Rubens. Não, era um único curral onde ficava tudo misturado. E os pastores, literalmente falando, chegavam ali na frente e chamavam as suas ovelhas, com as suas gingas ali, cada um tinha a sua. Você já viu o cara do interior chamando animal? Um fala assim, vem, vem, vem. E não é que os bichos vêm mesmo, rapaz. Né? Que. Aí os bichos vêm. Né? Interessante. Que língua é essa do bicho? Mas eles discernem o tom de voz e sabem. Então, aquelas ovelhas, só as ovelhas daquele pastor saíam. Ele contava, dava uma olhadinha. Acredito eu que uma ou outra dava uma atrapalhada. Né? Mas assim, eles sabiam, aquele rebanho sabia reconhecer a voz do seu pastor. E não ia com o outro. E o texto fala que outros interessados naquelas ovelhas não entravam pela porta, mas entravam por outro lugar, pulavam a cerca. Jesus estava dizendo aqui, eu sou a porta das ovelhas. Vocês devem entrar por mim, vocês devem passar, vocês devem se comunicar com o Pai através de mim, em mim. E aí o texto que a gente usa muito isolado, mas aqui dentro desse contexto tem ainda uma ênfase maior, dizendo que o ladrão não. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. É muito melhor ouvir a voz de Deus.
É muito melhor ouvir a direção do seu pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o pastor. É muito melhor quando você tiver que tomar decisões. Nós estamos, hoje é dia 22, é isso, né? 22, estamos a 9 dias da virada do ano. E provavelmente você vai fazer os seus planos. Você está fazendo o seu livro de sonhos. No dia 31 nós vamos consagrar isso. Você vai fazer projetos para 2022. Só que a voz que você tem que ouvir é a voz do Senhor. É a voz do seu pastor. Cada decisão que você tiver que tomar, cada caminho que você tiver que escolher, as suas escolhas não podem ser simplesmente no seu know-how, naquilo que você já sabe, no seu background, naquilo que você já aprendeu. O crivo disso não pode ser assim meio no olhômetro, meio no tino. Ah, rapaz, eu sou bom para isso aqui, ó. É aqui. Não, você tem que ouvir a voz do seu pastor. Por quê? A palavra do Senhor diz que a vontade do Senhor, ela é como? Boa, agradável, perfeita. Eu sou o bom pastor. Aqui ele ainda tem uma qualificação. Não era um qualquer pastor que ele estava falando. Eu sou um bom pastor. Eu sou aquele que vai conduzir você. Não tenha medo. Porque a gente às vezes fala assim, mas eu tenho tantos desejos, tantas vontades, tantas coisas. Eu já sei que Deus não vai fazer isso. Eu sei que Deus vai me levar para outro caminho. Fica tranquilo, mano, velho. Porque Ele é o bom pastor. Ele sabe aquilo que te agrada. Mas Ele sabe aquilo que é bom para você e aquilo que não é bom para você. Às vezes você quer ir para lá, oh, que grama verdinha, rapaz, para que andar tanto se ali tem? Só que ali está cheio de outras plantas que são tóxicas. E aquele bom pastor fala assim, não, rapaz, está tudo misturado aqui, você vai acabar comendo dessa coisa que é tóxica. Vamos por aqui, mas é longe, não tem problema. É como se o Senhor estivesse dizendo hoje, na nossa linguagem aqui, vem na minha. Vem com o Pai, cola aqui na grade que vai dar certo. Vem aqui que você vai ser feliz. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Quando Ele chamar, a gente precisa identificar. A gente não pode ser levado, nos deixar levar por qualquer coisa, por qualquer atração, por qualquer presente. Quando eu digo atração, coisas que nos tiram do foco, sabe? Como, olha uma coisa, nossa, que bonito, olha, estou encantado e tal. A gente não pode se deixar distrair. Nós precisamos ouvir a voz do nosso pastor. Precisamos querer ser ovelhas. Nós queremos que Ele seja o nosso pastor. Agora, a pergunta que fica para você pensar. Você quer ser ovelha? 100% ovelha? Nenhum pedacinho lá, nem que seja uma unha, nem um rabicozinho para fora de bode? Nem nenhuma atitude? Nem de lhama? Eu vou voltar lá, vou conversar com aquela lhama. Eu vou voltar lá. Vou voltar lá. É que estava com pressa, mas vou voltar lá. Tirei foto dela, vou estar orando por ela, vai ver só. 100% ovelha, 100% coração na presença do Senhor. Amém? Que tal a gente ficar de pé? Vou pedir para o pessoal do louvor vir aqui. Vamos cantar. Pode ser aquela... Levanta um aleluia, se possível. Você vai adorar a Deus, sabe, novamente nessa canção. E você vai estar declarando que em todas essas situações, você vai estar cantando mais alto, você vai estar com seus ouvidos afinados, dizendo, eu só quero ouvir a voz do meu pastor, porque o meu pastor é bom, porque o meu pastor quer o meu bem, porque Ele é a porta dos céus, é Ele, eu quero ouvir a voz dEle. Eu não quero dar lugar para o ladrão que vem para me roubar, que vem para me subtrair, que vem para me distrair da presença do Senhor, que vem para me contaminar.
O ladrão só tem um objetivo: tirar proveito da ovelha. O Senhor não. O Senhor quer cuidar das suas ovelhas. Que tal hoje a gente falar assim: Senhor, dá uma olhada em mim aqui, Senhor. Se sobrou ainda algum restinho de bode, Senhor, leva embora, transforma. E se tiver bastante bode, Senhor, então começa a fazer a tua obra, Senhor. Porque eu quero ser ovelha. Eu quero pertencer a esse aprisco. E você, como ovelha, agora vai levantar esse aleluia. E vai glorificar o Senhor. E vai dizer: Senhor, eu quero ser santo. Eu quero que o Senhor receba a minha adoração. É comum a gente, é um linguajar que eu tenho, inclusive, mas está errado. A gente fala assim: você gostou do culto? Você assistiu o culto hoje? Assiste que é bom. Se você estava assistindo o culto até agora, eu vou pedir para você parar de assistir. E você começar a fazer um culto para o Senhor agora. O seu culto. Faça o seu culto. Levante esse aleluia para o Senhor. Fala: Senhor, eu quero ser ovelha. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ser conduzido, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Me ajuda, pega na minha mão. Me convence, Senhor, que o Senhor é bom. Tira todo o medo que o Senhor tem, que eu tenho, de que o Senhor não vai fazer algo que seja bom, que o Senhor vai me levar por caminhos tão santos que vai ser chato, vai ser ruim. Quem disse, se a palavra do Senhor diz ao contrário, que a vontade dele é boa, perfeita, agradável. É muito bom servir a Deus. Não é careta não, é bom demais. Amém? Vamos adorar o Senhor. Levanto um aleluia na presença do inimigo. Levanto um aleluia mais alto que os ruídos. Levanto um aleluia. Canções são armas para mim. Levanto um aleluia. O céu vem guerrear por mim. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto. O meu louvor fugirá das cinzas da fé. Se levantará a morte vencida. O rei vivo está. Aleluia, o rei vivo está. Levanto um aleluia com tudo que há em mim. Levanto um aleluia e vejo a escuridão fugir. Erga sua voz. Levanto um aleluia, mesmo quando não posso entender. Levanto um aleluia bem forte. O medo não tem mais poder.
Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quero despedir de você na graça e no amor do Senhor Jesus. E se você precisar de alguma oração específica, aqueles que já ministram vão estar aqui na frente, que já sabem, vão estar aqui à frente para orar e atender você especificamente. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha conduzir o teu povo. Eles são o teu rebanho. Obrigado porque o Senhor é o nosso pastor, Senhor. E hoje nós queremos declarar que nós queremos ser ovelhas, Senhor. Por isso, transforma tudo aquilo que ainda não tem comportamento de ovelha, não tem característica de ovelha, mas transforma, porque nós queremos ser 100% teu rebanho, 100% características de ovelha, Senhor. E que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e sempre. Amém.